Olá, passando para compartilhar mais um pouco da palavra do Senhor, da leitura da palavra do Senhor, que se encontra em Gênesis capítulo 33, versículo 1 e alguns versículos seguintes, que diz assim: De longe, Jacó viu que Esaú estava vindo ao seu encontro, e com ele vinham 400 homens. Então ele dividiu os filhos entre Lia, Raquel e suas duas servas. Ele colocou as servas e seus filhos à frente, em seguida Lia e seus filhos, e por último Raquel com José. Depois ele mesmo passou à frente, e à medida que se aproximava do seu irmão, Jacó inclinou-se 7 vezes. Mas Esaú correu ao seu encontro e o abraçou. Ele colocou seus braços ao redor do pescoço de Jacó e o beijou, e os dois choraram. Então Esaú viu as mulheres e as crianças e perguntou: Quem são esses que estão com você? São os filhos de Deus, são os filhos que Deus bondosamente concedeu a seu servo. Respondeu-lhe Jacó. Nesse meio tempo se aproximaram as servas e seus filhos e se inclinaram diante de Esaú. Aproximaram-se também Lia e seus filhos e se inclinaram. Finalmente aproximaram-se Raquel e José e se inclinaram. Confesso que na primeira vez que eu li pela manhã, que eu estava estudando, é muito emocionante. Às vezes o Arthur viu, mas a senhora está chorando. Eu falei, filha, é porque é muito emocionante ler a palavra do Senhor. Por mais que a gente ouve, quanto mais a gente estuda sobre essa palavra, é muito emocionante, é muito bom ver tudo que Deus faz, né? Mesmo nós cometendo pecados, mesmo nós enganando muitas das vezes, o Senhor, Ele vai lá e trata com cada um de nós, nos direciona, e se nós dermos ouvido, as coisas vão se acertando. Mas alguns pontos aqui muito importantes desses versículos, né? Que Jacó, ele quando percebeu que Esaú estava vindo, primeiro ele estava com medo, tem todos os versículos anteriores, né? Que Jacó, quando soube que Esaú estava indo ao seu encontro, ele ficou com muito medo, porque Jacó tinha enganado seu irmão Esaú. Mas quando ele vai aproximando de Esaú, aí a Bíblia diz que Jacó, ele se prostra se inclina 7 vezes diante de Esaú, né? E aí Esaú corre ao seu encontro e o abraça, os dois se abraçam e se beijam. Então, primeiro ponto que nós podemos observar que é sobre o perdão, a importância do perdão. Porque eram homens, Jacó enganou a Esaú, enganou seu pai Isaac, e Rebeca, ela direcionava a Jacó a fazer tudo isso. Então, primeiro ponto, que nós que somos mães, né, mulheres aí que aí não têm filhos, mas têm um esposo, mulheres de modo geral, temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes, com a nossa fala, porque a gente tem um poder de, qual é a palavra? Eu esqueci a palavra agora, mas não é manipular somente. Essa palavra manipular é um lado negativo da palavra, mas a gente tem o Senhor nos deu esse jeito de conduzir as coisas. Eu não estou lembrando da palavra exata, então nós temos que ter esse cuidado, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica e a tola derruba a casa. Justamente por isso, a gente tem um poder de... não veio a minha memória agora. Então, quando a gente tem esse controle, a gente tem essa facilidade de direcionar as outras pessoas, a gente pode direcionar para o bem como para o mal. A Rebeca que fez para o mal. Mas vale dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e também nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. O que eu sempre penso o Senhor, Ele vai usar o que é bom e o que é ruim, para tudo, para cumprir a palavra dele. Eu sempre peço ao Senhor que eu esteja atenta para fazer o que é bom. Eu sou boa? Não. Mas se eu estiver atenta, com o coração voltado para a palavra, o Senhor vai me usar para cumprir o propósito dele naquilo que é bom. Mas a pessoa que já tem a tendência para o mal, que já deseja o mal sempre, o Senhor vai usar para... para finalizar aquilo que ele quer, aquelas pessoas, eu tenho esse pensamento, é um pensamento pessoal, é uma coisa minha. Eu acredito que assim como Deus usa as pessoas para o bem e usa para o mal, tipo assim, aquela pessoa tem um coração ruim, então a Bíblia vai se cumprir, ninguém pode impedir que a palavra do Senhor se cumpra, e o Senhor vai usar essas pessoas para cumprir. Aqueles que são obedientes à palavra do Senhor,
tem um coração voltado para fazer o bem, o Senhor vai usar para executar o propósito dele para o bem. Aqueles que já têm a tendência do mal, o Senhor vai permitir que essas pessoas cumpram o propósito dele fazendo o mal. E a gente vê que Rebeca o tempo todo está ali estimulando Jacó a mentir, a enganar. Então, quando Jacó engana seu pai, ele engana, mas ele fala com a mãe dele que não gostaria de fazer isso. Quando ele vai enganar a Jacó, ele fala com a mãe dele também sobre isso. Então Jacó, ele faz aquelas coisas direcionado pela mãe dele, enfim. Mas aí a gente vê a importância do perdão. Não importa o que aconteça, não importa o que a gente tenha feito ou que os outros tenham feito conosco. O poder do perdão, ele é maravilhoso. E outro ponto que eu vejo aqui é: o que é mais importante para você? O que você tem dado valor? Porque aquilo que você tem depositado mais a sua atenção, mais a sua proteção, claramente é o que você dá mais valor, independente se você tem prestado atenção ou não. E uma coisa que nós podemos observar é que Jacó, ele faz o quê? Nos versículos... Eu só sei que no versículo, Jacó, ele passa primeiro as servas dele com os filhos, depois ele passa Lia com os filhos e por último, Raquel e José. Por quê? Raquel e José é o que mais importava para ele. Ele amava os outros filhos? Amava, mas Raquel e José eram mais importantes para ele. Então, entendo eu dessa forma, nessa leitura. Jacó primeiro mandou as servas com os filhos, depois mandou Lia com os filhos passar por Esaú, né? Porque se Esaú fosse fazer alguma maldade, iria atacar quem primeiro? Então, aí depois que Jacó, ele manda elas irem à frente, né? Ele precisou ficar sozinho. Ele ficou sozinho e aí onde foi que ele teve aquela luta com o anjo, né? Apareceu um homem para ele. Algumas traduções dizem que ele lutou com o anjo, mas ele precisou ficar sozinho. E ele disse... Então o homem disse: você não mais se chamará Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me qual o teu nome. Estou lendo o versículo 29 do capítulo 32. Diga-me qual o teu nome. Disse por que você pergunta pelo meu nome? Disse o homem, e o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel e disse: vi Deus face a face e continuo vivo. Quando o sol estava nascendo, Jacó atravessou Peniel e mancava por causa da coxa deslocada. Por isso até hoje, mas isso aqui não vem a causa, versículo 32. Mas então, Jacó, ele colocou as pessoas que ele amava, mas que eram menos importantes para ele, vamos dizer assim. Raquel e José, como eram mais importantes, ficaram por último. Outro ponto que eu achei maravilhoso aqui, nesses versículos que eu li: quem te feriu? E o que você tem falado dessa pessoa que te feriu? Dessa situação que te aconteceu? Quando você vai falar dessa situação, como você tem se portado? Olha que interessante que Jacó fez. A Bíblia diz que Jacó se inclinou 7 vezes antes de chegar até Esaú. E a Bíblia diz que as servas de Jacó e seus filhos se inclinaram, que Lia e seus filhos se inclinaram e finalmente aproximou Raquel e José e se inclinaram. Então nós podemos observar que mesmo Jacó tendo enganado a Esaú, tendo fugido da casa de seu pai, Jacó não falava mal de Esaú. Jacó, ele fez com que aquelas mulheres e os filhos dele entendessem quem era Esaú. E outro detalhe, ele diz, chamando Esaú de seu senhor. Ele se colocou como servo de Esaú, mesmo tendo recebido a bênção, mesmo sabendo que dele sairia, continuaria a promessa sobre a nação, um grande povo, porque foi Jacó escolhido, foi abençoado por Isaac. Então, mas Jacó, ele respeitou a Esaú, e esse respeito ele passou para seus filhos. Então, eu posso também, de aplicação dessa palavra, dizer: não importa o que tenham feito contra a sua vida, contra você, mas se você ensinar a sua família a amar a Deus acima de todas as coisas e liberar o perdão,
os seus filhos, aqueles que estão à sua volta, você não vai estimular ao ódio, porque às vezes alguém te faz mal, é natural a gente comentar quando alguém fala alguma coisa, faz alguma coisa que a gente não gosta, mas precisamos ter o cuidado de não falar ou não levar esta mágoa, esta decepção aos nossos, porque vai levar raiz de amargura para os nossos, vai levar para eles um ódio. E como é que vai liberar esse perdão depois? Então percebe, Jacó, eu acredito dessa forma, Jacó, ele falava bem de seu irmão, Jacó, ele respeitava o seu irmão, a ponto de que quando ele tem essa atitude de se inclinar diante de Esaú, ele levou a sua família a se inclinar. Diante de quem você tem se inclinado? Quem você tem falado, quem você tem respeitado? O Senhor Deus é o Senhor da sua vida, é o Senhor da sua casa? Quando você fala de Deus, o que você tem falado? Às vezes você tem observado seus filhos não reverenciam o nome do Senhor, não tem se inclinado diante dessa palavra, mas você tem se inclinado? Ou será que você tem falado que Deus não te vê? Ou será que você tem falado que Deus não vê o seu sofrimento, não está fazendo, atendendo a sua oração? Qual tem sido a sua fala diante daqueles que estão à sua volta? De quem você tem falado e o que você tem falado? Lembre-se, o que você falar, de quem você falar, vai refletir na sua casa. Você quer filhos que temem ao Senhor? Fala a verdade sobre Deus. Deus não nos dá tudo que nós queremos, mas Ele dá tudo que nós precisamos. Às vezes acontece alguma coisa aqui em casa e um dos meus filhos às vezes fala alguma coisa, eu sempre levo para a palavra do Senhor. Eu não permito que eles fiquem no lugar de vitimismo, não. Eu não permito que eles venham dizer que eles é quem sabe alguma coisa, porque muitas das vezes eu me vejo nesse lugar porque eu não fui ensinada. E olha que a minha mãe me ensinava muita coisa, mas não exatamente tudo que eu precisava. Mas eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, que me ensinou como ela sabia. E outra coisa que, pensando sobre esse estudo também, às vezes acontece coisas na nossa vida e que a gente não entende, igual Jacó enganou Esaú, enganou seu pai e saiu, mas já era tudo, precisava acontecer daquela forma, e depois Jacó volta para sua terra, enfim. Às vezes acontecem coisas na nossa vida e a gente não entende, mas Deus tem um propósito em todas as coisas. Eu estava pensando antes de gravar esse vídeo, a minha mãe, ela morou um período antes de falecer do lado da minha casa, no outro bairro que eu morava, e eu estava ali mais próxima dela, cuidando dela. Minha mãe me fazia raiva demais, demais da conta. Minha mãe, ela me deu muito trabalho, muito. Porém, muito do meu comportamento, eu me via semelhante a ela. Muito da amargura do coração dela, eu me via semelhante a ela. Vários complexos, sentimentos, assim, coisas negativas. E só através de todo o trabalho que ela me deu, de todo o cansaço, de todo o desgaste, a ponto de muitas vezes voltar para minha casa e chorar, falar, Senhor, não aguento mais cuidar da minha mãe. Só que estava lá cuidando dela sempre, né, por eu morar mais perto, enfim. Só que eu aprendi muitas coisas, o lado ruim meu, de como eu tinha puxado a minha mãe. E se eu não mudasse, eu terminaria como ela, amargurada em cima de uma cama, sem ter nada fisicamente. Fizemos vários exames, não deu nada. Minha mãe parou de comer, parou de andar, que ela falou que a garganta estava fechando. Mas o que? Tristeza na alma. Mas para a glória de Deus, ela reconheceu que só Jesus poderia salvá-la e que não importa o que ela tinha feito, se ela tinha ferido pessoas, mas que se ela se arrependesse verdadeiramente, que o Senhor a perdoaria, e ela entendeu isso, ela ficou em paz. Isso para mim não tem preço, não tem preço. A experiência que eu tive nos últimos dias da minha mãe não tem preço. É ver aquela mulher durona de que eu faço e aconteço, aquela mulher se transformar em um nada fisicamente falando, sem autoridade nenhuma, sem força nenhuma, mas olhar para mim e falar, minha filha, é muito emocionante. Eu estou em paz porque eu estou com Jesus. Ela falou assim para mim, eu estou em paz porque eu estou com Jesus. Sabe que você crescer vendo uma mulher durona, uma mulher brigona no sentido de se defender, porque o meu pai nunca teve atitude de... porque o homem é para liderar, é para proteger, é para cuidar.
E meu pai não fazia isso. Nós crescemos brigonas porque no sentido assim de se defender, porque meu pai não fazia isso. E eu via muito minha mãe, aquela mulher de eu tenho que resolver, porque senão quem é que vai me respeitar? Então minha mãe era muito durona. E no final da vida você vê uma mulher, para começar ela já emagreceu demais. Minha mãe, porque não comia nem nada, me emagreceu demais e ficar em cima de uma cama totalmente lúcida. Minha mãe morreu totalmente lúcida. E aquela mulher brigona, aquela mulher que fazia, acontecia, não estava nem comendo. Os últimos dias dela, eu peguei uma colherinha de água para colocar uma gotinha de água na boca dela, ela não estava conseguindo. E ali, assim, é inexplicável, assim, eu vejo que Deus permitiu que ela ficasse perto de mim para Ele tratar comigo também. De ver que a nossa força não vale de nada. Se o Senhor não estiver conosco, a nossa força, o nosso conhecimento não serve de nada. E ver aquela mulher tão durona, tão bem resolvida, dependendo de tudo. E o principal é ela reconhecer que ela estava em paz porque ela estava com Jesus. Não tem preço. Se eu ouvi de uma pessoa que era extremamente independente nas suas, para resolver suas coisas, mas ao mesmo tempo uma mulher muito ferida, né? E ela ficar na total dependência do Senhor. Então, assim, nem imaginava me emocionar desse jeito. Já emocionei lendo o texto mais cedo. Mas é para falar que o amor de Deus, ele é maravilhoso. E que quando nós decidimos ter esse amor no nosso coração e tratar os outros com esse amor, liberar perdão. Outra coisa também desse texto. Em alguns momentos o Senhor deu sonhos para Jacó. O Senhor falou com o sogro de Labão que ia persegui-lo para fazer o mal. O Senhor falou, olha o que você vai fazer com Jacó. E Deus falava todo o tempo em sonhos com Jacó, sabe? E aí o que eu fiquei pensando, quantas vezes a gente às vezes está chateado com alguém, principalmente os da nossa casa, porque são os que estão mais próximos de nós, que tanto a gente magoou, quanto eles também nos magoam. E às vezes o Senhor coloca no nosso coração alguma palavra, alguma situação que é benefício para ambos. E fala, não vou, mas é um desaforo, porque eu não vou fazer. Ou então vem no nosso coração assim, de passar mensagem para alguém para saber como é que tá, daqui a pouco eu faço. Não acontece isso? Eu acredito que é o Senhor trazendo à nossa memória alguém que está precisando de ouvir, olha como você está, eu me lembrei de você. Sabe? E às vezes a gente vai deixando para lá. E aí as pessoas estão tão amarguradas, tão tristes porque acham, mas Deus esqueceu de mim. Não. Deus não esquece dos seus. O problema somos nós que temos esquecido do nosso irmão quando Deus está a todo momento nos lembrando o que nós precisamos fazer, como nós precisamos fazer. E a gente diz, daqui a pouco eu faço. O daqui a pouco passa um dia, passa dois e a gente não passa uma mensagem. Eu nem digo de ligar, que hoje em dia a gente não está ligando para as pessoas, mas pelo menos passar uma mensagem. A pessoa vai ouvir na hora que der, mas ela vai saber, o Senhor lembrou de mim através daquela pessoa que me passou mensagem. Então assim, vamos ficar atentos quando o Senhor colocar algo no nosso coração, de passar mensagem para alguém para saber como que está. E a questão aqui é de liberar perdão, é de ter o cuidado de como nós estamos instruindo os nossos filhos, o que nós temos falado perto daqueles que estão à nossa volta. Nós estamos estimulando essas pessoas a honrar o nome do Senhor ou a desonrar o nome do Senhor. Assim como Esaú se inclinou assim como Jacó se inclinou para Esaú, e os seus filhos, a sua serva e as suas mulheres se inclinaram diante de Esaú. Que nós possamos servir ao Senhor com tanta fidelidade, embora com nossa fraqueza, com a nossa limitação, seja o suficiente para que os nossos filhos, o nosso marido, para o homem que estiver assistindo, que a sua esposa, homem, ela possa desejar se inclinar diante desse Deus que você serve. Para você, esposa, que serve ao Senhor, que o seu marido ele tenha prazer de se inclinar diante do Deus que você serve, porque você tem testemunhado quem é este Deus. Então, assim, são versículos maravilhosos. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos nos inclinar diante do Senhor, que nós possamos estar atentos à voz do Senhor e que nós possamos executar aquilo que Ele tem colocado na nossa vida, para que o nome dEle seja glorificado e para que a gente possa ver as coisas fluírem para a glória de Deus sempre. Que o Senhor te abençoe.